Shalom, queridos. Glória a Deus por estarmos juntos para mais um dia de celebração ao Senhor. Que oportunidade maravilhosa de poder entrar em sua casa ou onde você estiver, neste momento sintonizado conosco, conectado conosco, para juntos termos um momento precioso na presença de Deus. Louvor, adoração, oração e o pão da palavra para as nossas vidas. Quero que você se sinta muito bem neste dia, neste ambiente espiritual. E através da palavra de Deus entrando no seu lar, afete positivamente toda a sua família. Que todos os entes queridos seus possam ser assim tremendamente abençoados pela presença do Senhor. Para tanto, vamos orar, dando início a esta celebração. Exaltado seja o teu nome, Senhor, a nossa gratidão por este dia, primeiro dia da semana, depois de um Shabat em família, na tua presença, vivendo a tua palavra, nos relacionando com os nossos entes queridos, nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, momentos tão especiais, momentos da tua palavra, momento das conversações, dentro de um clima de paz que a tua palavra promove, que o teu reino apregoa. Te louvamos por este dia, quando agora estamos na tua presença, na tua igreja reunida, os lares, os amigos, convidados, todos para diante da tua presença ofertarmos a ti um culto de gratidão, culto de louvor e de adoração. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque a tua boa mão tem estado sobre nós. Os teus braços eternos têm cuidado de nós de uma forma tremenda. Por isso, te louvamos por tudo. Recebe as nossas vidas, recebe a cada um de nós, que cada um esteja com o seu coração preparado para te cultuar, reverentemente, aleluia, coração, mente, olhos e ouvidos abertos para a tua palavra. Eu sei que tu tens uma palavra para todos nós. Neste dia, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ao louvor a Deus. Celebre ao Senhor conosco, adore conosco, enfim, viva este culto a Yahvé. Além do céu azul, no ar
deseja teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Descansa no Senhor e Ele agirá. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Amém.
Obrigado, Senhor. Obrigado por cada louvor. Obrigado por esse presente oferecido a Ti, essa oferta, onde os Teus filhos ministrantes puderam nos conduzir à Tua presença. Recebe-nos agora. Quero Te agradecer também por todas as provisões financeiras, dízimos e ofertas recolhidos, meu Deus. Aleluia. E nós daqui queremos Te apresentar, consagrar e vindicar o cumprimento das Tuas promessas a respeito de todo o coração generoso e liberal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, depois de uma semana de tantas notícias, tantas movimentações, não é? Estamos de volta para iniciarmos uma nova semana na presença de Deus, crendo que o Senhor está no trono, não se ausenta, a sua palavra é fiel e verdadeira. Disse Jesus que nada, ou nem um tio e nem um jota da sua palavra, ela cairá por terra, porque a sua fidelidade vai cumprir tudo o que a boca do Senhor falou, aleluia, através também dos seus santos servos, os profetas. Estamos nesse novo tempo de 2021, sabemos que é um ano ainda de muita batalha travada, um ano muito tumultuado, pelo menos no início, mas cremos que o Senhor vai trazer a bom termo todas as coisas. Meus irmãos, meus amigos, nesta hora eu gostaria de trazer-vos uma palavra do Senhor, não é? Para que possamos compreender o que acontece no mundo espiritual nestes dias de crises, de dificuldades, de luto, lágrimas, enfim, de tantas coisas. E vamos compreender à luz da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz-nos o texto sagrado: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Glória a Deus. Que texto bíblico para nós, né? Que texto da palavra de Deus, que nos mostra exatamente todas as cenas do mundo espiritual e que nós, enquanto cristãos, precisamos estar atentos a tudo que os nossos ouvidos percebem, que os nossos olhos veem e que o nosso espírito também recebe as impressões do que na verdade está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa nação, o Brasil. Temos orado insistentemente, temos ficado na brecha, como dizemos habitualmente, pelas vidas, pelas famílias, pela igreja, pela sociedade, pela economia, pelo governo, pelos poderes constituídos, né? Temos chegado diante de Deus, a cada dia é uma oração diferente, ela muda de nível, porque percebemos também que o mundo espiritual muda de nível. São ataques constantes, são notícias malignas, diabólicas, que se espraiam, causando medo, pavor. E entre elas, essas notícias, também vêm as verdadeiras. Mas a verdade é que, diante de tudo isso, é como que se cria um susto, um medo, né? Até das provisões
que vão chegando para nós, para a sociedade, elas vêm carregadas de interrogações, de questionamentos, de medos, e é preciso todo um trabalhar habilidoso para que as pessoas se convençam, né, de que devem seguir tal caminho, obedecer tal orientação e etc. E eu fico a olhar todas estas coisas e procuro uma base espiritual, uma base social, uma base política, enfim, bases que justifiquem essa liberdade irresponsável de tantas notícias e tantas coisas. E começo a observar que a nação, o país, espiritualmente, ele tem seu valor diante de Deus, mas também tem seu interesse no mundo espiritual maligno. Os principados que atuam nas nações, nos estados, nos municípios, nas unidades da federação, eles estão a todo vapor, cumprindo o seu propósito, que é roubar a esperança, roubar a palavra, roubar a promessa, roubar o ânimo de viver, de ser feliz, matar a fé das pessoas, porque quando a fé de um ser humano, ela morre, ela perde a sua base de sustentação, que são as promessas de Deus, refletidas na administração também, essas pessoas elas ficam instáveis, apavoradas, medrosas, procurando uma saída. E é no meio dessa confusão onde o nosso inimigo ele se levanta, como? Usando pessoas, usando segmentos para infundir seu pavor e seu medo, induzindo essas pessoas a promoverem o caos, o levante, a revolução e tudo isso que está diante de nós. Queridos, se tivermos o nosso coração em Deus, se guardarmos a palavra do Senhor, tendo o cuidado de observar cuidadosamente, com o nosso espírito em linha com o Espírito Santo, nós vamos receber, através do discernimento, o discernimento espiritual, do que na verdade impera. Ora, tudo isso, queridos, é uma estrutura. O país, a nação, ela tem uma estrutura. Tem um governante, que a Bíblia chama do rei, né? Depois tem seus escalões, seus súditos, que no Brasil, nosso Estado democrático de direito, é uma república federativa e temos o governo brasileiro e suas gestões públicas, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles devem, conforme diz a própria Carta Cidadã, trabalharem em harmonia, em independência, um ajudando ao outro, para que o país tenha paz, tenha segurança. No entanto, nós sabemos que no mundo espiritual, todas essas gestões, elas estão sendo abaladas, minadas, perdendo a autenticidade que a Constituição prevê. Cada um tem se levantado
furiosamente, e aí que deve ser um modelo para a sociedade, o inimigo de Deus, porque isso é espiritual, encontrou uma base legal nas 3 esferas da gestão pública e tem promovido o caos, trazendo dúvida, trazendo medo a toda a sociedade. Todos, ninguém dessa estrutura hoje manifesta temor a Deus, humildade, compromisso com Deus, segurança em Deus, fé em Deus, para transmitir dentro do exercício da gestão de cada um essa tranquilidade. Mas a igreja está vigilante, a igreja está orando, e nós não estamos orando por pessoas como preferência, absolutamente. Nós estamos orando porque temos declarado anos a fio que o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Como criação, o homem, na condição de criatura, deve olhar para o seu Criador. Está escrito: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. No plano da redenção, Deus, no seu amor e no seu santo propósito, preparou para cada ser humano, e eu vou mais além, para cada nação, porque as nações refletem a organização divina. Por isso a palavra de Deus diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, porque elas são ministros de Deus para o bem da sociedade. No entanto, se essas autoridades, as instituições, elas estão contaminadas com o ódio, com a maldade, com a perseguição, com a crítica, com suas ideologias, seja o que for, que não reflete o propósito de Deus, então, de lá para cá, as coisas vão perdendo seu verdadeiro sentido. Mas a igreja está orando, que temos a palavra de Deus, temos compromisso com o evangelho, com a salvação dos povos, com a salvação da nossa nação. Estamos diante de Deus, nessa luta ferrenha contra o inimigo. Veja o que a palavra de Deus diz: sede sóbrios. A sobriedade, meus queridos, é uma palavra, é uma qualidade no ser humano indispensável para que ele tenha equilíbrio, saiba decidir as coisas, tomar decisões corretas, ter a quem consultar, digo, a pessoa certa na hora certa, ter Deus no coração para consultar primeiro a Ele, porque quando Jesus nos convida, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele ainda continua: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Hoje a humanidade está carregando um jugo pesadíssimo. E como não busca em Deus a solução para isso tudo, eles se digladiam entre si, cada um querendo mostrar eficiência, mas terminam caindo na vala de Romanos. O apóstolo Paulo disse:
Todos pecaram. E onde há pecado, há necessidade de arrependimento. Igreja amada, meus irmãos, o texto sagrado nos convoca à sobriedade. É hora de olharmos para Jesus. É hora de conhecermos a história. O grande problema da nossa nação é porque ela vive atrás de notícias. E o inimigo de Deus sabe tanto que esse é o elemento essencial hoje necessário para o nosso país. Ele preparou bocados amargos, enganosos, carregados de vícios, eivado de maldade, malevolência. E as pessoas seguem por esse caminho, na ignorância espiritual, e terminam se constituindo agentes do pecado, promotores do caos, em nome de cidadãos que buscam a solução para a nossa nação. O texto que eu li diz que o diabo, que é adversário, nosso adversário, ele é adversário de quem? Primeiro de Deus. Como ele não pôde vencer a Deus, ele procura atingir e afetar a criação de Deus, o homem, porque o homem é objeto dessa criação, objeto desse amor de Deus. Por isso estamos aí diante de situações tão terríveis. E vejam bem, diz-nos a palavra que ele ruge como um leão. Ele não é o leão, mas ele ruge como tal, procurando alguém que possa tragar. O propósito do inimigo é tragar, destruir sonhos, destruir projetos, destruir a paz para uma nação. E como ele faz? Ardilosamente. Diz-nos a palavra de Deus que nada é novo debaixo do sol. Então, Paulo, o apóstolo, nos diz que nós não desconhecemos os ardis do inimigo. Está escrito que tudo aquilo que não é de fé é pecado. E nessa fúria maligna, os homens têm se tornado presas fáceis para ele, Satanás, promover toda a sorte de males. Mas há um propósito. O propósito é neutralizar, fazer esquecer no homem que ele tem armas poderosas para vencer o inimigo e mudar toda essa situação em que vivemos. A Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro do primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, conta-nos a história de um homem em que ele era descendente de uma filha de Ló, né? Ló teve um relacionamento incestuoso com duas filhas, cada uma gerou, engravidou. Na verdade, foram elas que usaram das suas artimanhas e embebedaram, engodaram o pai, e na preocupação de não terem filhos, portanto, geraram do próprio pai. Um deles chamou-se Amon e o outro chamou-se Moabe. Então, dessa descendência dos moabitas, lá na frente, surge um homem importante, guerreiro, chamado Naás, e ele tinha muita sede de destruir os filhos de Israel. E quando é uma feita, ele vai e procura um território
né, chamado Jabes Gileade. Terra de Gileade, aquele moço chamava-se Jabes, temos sua história na Bíblia, e ele vai de surpresa para atacar aquele povo, porque seria através daquele caminho a porta de entrada para travar uma guerra contra os filhos de Israel. Fico a perguntar, por que Jabes de Gileade? Porque um homem chamado Jabes, que fez uma oração tão linda, tão curta, e a Bíblia diz que o Senhor cumpriu, atendeu toda a sua oração. É porque houve uma guerra em Israel e aquele povo foi chamado os gileaditas foram chamados para guerrear, para formar com o exército de Israel, e eles se recusaram. Aí aqui eu abro um parêntese, meus irmãos, e fico a pensar, quantas pessoas hoje têm sido verdadeiras presas do inimigo? Outros, filhos, filhas, esposos, esposas, têm escapado por causa das orações, por causa das intercessões. Mas por que se deu isso? Porque lá atrás houve um chamado de Deus, houve um chamado de uma liderança para formar o exército de Deus e espiritualmente combater contra os ataques do inferno, e essas pessoas se recusaram. Quando o exército de Naás sitiou Gileade, ele entra na cidade e o povo da cidade foi tomado de um pavor, de um medo, e o chefe fez uma proposta. Aliás, o próprio Naás fez uma proposta, disse: olha, estamos aqui, viemos prontos para atacar, mas tem uma condição de não atacar vocês, é que vocês permitam vazar o olho direito de cada cidadão aqui. Difícil, não é? Veja a proposta do inferno. Porque isso tem um sentido espiritual, tem um sentido lógico para aquela proposta. Porque, na verdade, os guerreiros, eles trabalhavam com um escudo grande, onde eles protegiam para a batalha, e o olho direito ficava escondido ali como de emergência. E o esquerdo era onde mirava o inimigo e atacava. Queridos, qual era o propósito? De tornar aquele povo todo escravo. Todo escravo. Vejam bem, quando nós nos recusamos servir a Deus, obedecer a Deus, ouvir a palavra de Deus, ter uma aliança com Jesus, isso é um perigo muito grande, pois o propósito do inimigo, o objetivo do inimigo é tornar eu e você incapaz de lutar contra ele. Ele ataca com desânimo, ele ataca com ansiedade, ele ataca com medo, ele ataca de todas as formas. E muitas vezes as pessoas morrem em si mesmas. Elas não têm o ânimo para nada, porque não conhecem a palavra de Deus, sua fé não tem firmeza porque não está firmada em coisa nenhuma, muitas vezes nas promessas dos homens. E isso tudo termina caindo sobre essas pessoas, e elas não têm outra coisa a não ser cederem às pressões do inimigo. Quero lhes dizer uma coisa, meus irmãos: toda e qualquer aliança com o inimigo nos tira a capacidade de ver o Senhor.
Quando falamos do olho direito, seria o olho de ver a Deus, de ver o Senhor, de ver a sua palavra. Glória a Deus, né? Então, toda e qualquer arma com o inimigo, proposta dele é o quê? Nos faz escravos. Esses são os ataques dele. Mas quais são os seus propósitos mesmos? Tornar todo ser humano incapaz de lutar contra ele. Ora, se você está debaixo do manto de alguém, do governo de alguém que lhe escravizou, você não tem força de lutar. Há um conformismo, há um medo de retaliação, né? É o que nós temos visto no Brasil, não é verdade? Quantas propostas, quantas ideias ao longo da nossa história, estou falando de notícia, não, de história, projetos para escravizar as pessoas, torná-las presas, para que esses governantes se mantenham no poder. Daí o prejuízo que nós temos de toda ordem. Houve um conformismo, ninguém estuda mais, ninguém trabalha mais, tudo querendo viver pelas benesses do governo do Estado. Em contrapartida, o progresso acabou, o sucesso do povo, o sonho e o inimigo escolhendo isso. Mas eu quero falar para a igreja, para você, meu irmão, para mim. O cristão está debaixo da proteção de Deus. Salmo 16, versículo 8 diz: o Senhor o tenho sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Olha lá, aleluia, estando à minha direita, estando ao meu olho direito, eu posso vê-lo, posso contemplá-lo. Aleluia, posso ter um olhar altaneiro e o inimigo não me toca por causa da autoridade que ele me confiou. Portanto, igreja, meus irmãos, precisamos do nosso olho direito para vermos o Senhor, porque sem ele não podemos vencer. Como é que o meu olho direito funciona? Quando eu olho para Deus, quando eu leio a sua palavra, quando eu ando em temor diante dele, quando eu busco a sua direção, quando eu me comunico com o seu espírito, tudo isso vai formando em mim um caráter de guerreiro e eu não me domino, eu não me entrego, eu cumpro o que o apóstolo Pedro diz na primeira epístola, capítulo 5, o versículo 9, ou seja, o versículo seguinte ao que eu li: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Muito bem. Na história de Naás, Jabes Gileade foi procurar exatamente socorro a um povo que ele tinha negado lutar. Olha, queridos, como a coisa é séria. Hoje, tanta rebelião contra a igreja, tanta perseguição, tanta coisa acontecendo, movimentos contra a igreja, contra a fé, mas a igreja continua ajoelhada. Deus está trabalhando, purificando a sua eira, tirando o joio do meio do trigo da igreja a partir daqui, porque está escrito que é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, onde aparecerá aquele que não tem a Deus, aquele que tem o domínio do pecado, ou dominado pelo pecado, pelas vaidades, pelos interesses, pelo orgulho, pela rebelião, pela resistência às instituições? Ah, meus queridos, a igreja continua ajoelhada, recebendo de Deus com o seu olho direito acordado, sendo
observador de todas as coisas e levando diante de Deus. Glória ao Senhor. Então vejam bem, quando Jabes de Gileade foi contar a história, alguém se levantou e disse: não, vamos atendê-lo não, porque ele também não cooperou conosco. Há sempre aqueles cujo coração e o espírito é vingativo, ou são vingativos. Queridos, a palavra de Deus nos diz que não é esse o caminho da vingança, o caminho do ódio, o caminho da maldade que o ser humano deve seguir, mas o caminho da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Muito bem, glória a Deus. Então vejam, mas depois que aquele povo ouviu de que seu povo estava sendo ameaçado, e naquela hora a autoridade, a liderança disse: olhe, se vocês continuarem nesse propósito, ele tomou um boi e partiu em pedaços e disse: vocês serão despedaçados por esse exército inimigo. Quando eles ouviram essa palavra, nos diz a Bíblia que o temor do Senhor caiu sobre eles, aleluia, e eles saíram como só um homem, ou seja, foram para a guerra com um só pensamento, com um só sentimento, com um só propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Isso nos leva, irmãos, a concluir que muitas vezes, quando estamos acovardados, acomodados e negligentes com respeito às lutas, é porque está nos faltando temor a Deus. Queridos irmãos, Deus tem providenciado para nós, nesse período aí de isolamento, não é? Oportunidades de estarmos na presença dele, estarmos reunidos em família. Por isso não despreze essa bênção de Deus, essa colher de chá que Deus está dando a você. Não fique esperando que voltemos a nos congregar, mas que você continue absorto nas suas preocupações, nos seus trabalhos, mesmo que sejam lícitos. É hora de despertar, é hora de correr para Deus, ouvir a sua palavra. Todos os dias tem uma ministração do Senhor. Administre seu tempo, conquiste sua vontade, não deixe para depois, porque são nos descuidos em que o inimigo vem e nos torna presa fáceis. É difícil aceitarmos tais realidades, não gostamos de admitir que em algum tempo fizemos alianças desta ordem, ou que as estamos fazendo ainda, mas admitir que pecamos e nos arrepender é o princípio de vitória de nossa vida. Quantas vezes somos propostos ou entramos em aliança sem percebermos, né? Por quê? Porque o inimigo quer que você o agrade. E ele pode muito bem lhe trazer um prato muito apetecível e você comer. Por exemplo, o cansaço, a preguiça, as ocupações. Ele não diz que você deixou aí irresponsável ou descuidado porque não administrou o tempo para Deus. Jamais. Ele vai dizer que você precisa ter um tempo para Deus. Quem chama é o Espírito Santo, quem chama é a sua liderança. Mas o inimigo, ele procura distrair. Todos nós precisamos ter muito cuidado, porque senão ele vem sitiar a cada um de nós. Para encerrar, o lugar sitiado em que estamos vivendo pode ser qualquer um. Pode ser nosso emprego, nossa vida financeira, nossa saúde, nosso casamento, nosso patrimônio, nossos filhos, nosso cônjuge ou qualquer ente querido. Pode ser até mesmo nossa vida espiritual. Estranho, não é? Vou explicar.
Quantas vezes o nosso emprego, nós começamos a perder o ambiente, a ambiência do emprego. Por quê? Porque deixamos de buscar a Deus, mudamos nosso comportamento, nos tornamos intolerantes e isso chega à chefia. Quando menos espera, estamos lá com um aviso prévio, não é verdade? Pode ser nossa vida financeira, quantos ataques temos recebido, o tempo está difícil, o pastor não está na igreja, a igreja está fechada. Para que dizimar? Deixe para dizimar quando você voltar. É como que você está pagando para aquilo. Gente, cuidado, porque através dessa omissão, através desse pecado, né? Você e eu podemos nos tornar presas fáceis do adversário. Nossa saúde pode ser atingida, não é verdade? Em nosso casamento, não é o que nós temos ouvido ao longo dessa pandemia? Casamentos destruídos, violência doméstica, porque ninguém tolera mais o outro, ninguém tolera o cônjuge, ninguém tolera o filho, ninguém tolera as crianças. É uma vontade de sair, de correr, ir-se embora, e lá vai. Gente, tudo são propostas e ataques do inferno. O fato é que muitas são as vezes que nos sentimos cercados, sem saída. O importante é que, em qualquer um destes lugares sitiados, não se faça aliança com o inimigo, tal como fizeram os homens de Gileade. Para encerrar, igreja amada, meus irmãos em Cristo Jesus, vamos ao que a Bíblia diz. Disse Jesus: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarde o bom depósito, guarde sua fé, guarde a santificação, viva, não perca a prudência, para que ao grito do noivo você não está preparado para adentrar aos lugares celestiais. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 está escrito: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o versículo que nós lemos, versículo 9, para encerrar: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diante desta palavra eu quero orar com você e por você. Se de alguma forma você se sentiu sitiado por qualquer dessas coisas aqui, que está lhe pressionando, que está lhe roubando a paz, que está tirando o seu amor conjugal, que está roubando o prazer do seu matrimônio, esta é a hora de chegarmos diante de Deus. Saiba que quem provoca tudo isto não é o presidente da República. Toda essa história que se ouve aí, que tudo a culpa é do presidente da República, é mais uma prova que Satanás sitiou os poderes constituídos e está agora querendo sitiar cada cidadão. Para quê? Para que promova o caos e a gente volte ao estágio de escravidão. Nesta hora quero orar por você, orar por mim. Aleluia. Entregue sua vida a Jesus e você verá a gloriosa bênção de Deus. Aleluia. De volta para você. E você vai dizer, como Neemias disse, aqueles assessores do mal: desça daí, pare esse trabalho, vamos nos reunir, discutir algo melhor. Mas Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Coloque Deus como prioridade da sua vida. Torne-se um seguidor de Jesus. Atenda às convocações de Yahvé.
ouça a sua liderança. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Veja, meu irmão, sua família. Ontem nós tivemos a entrega do Shabat em família. Se você perdeu, presto aqui o meu lamento. O Senhor tratou conosco como família. Deveres dos pais, responsabilidade. Primeiro diante de Deus. Família é constituição divina. Filhos são herança do Senhor. E geramos um filho não apenas para dar o vestido e o calçado. Até nisso o inimigo tem sitiado os pais. Eles perderam o referencial de homens de Deus, de sacerdotes. Não conseguem reunir sua família, abrir os olhos dos filhos, dizer: queridos, meus filhos, o mundo em que estamos vivendo está no fim. Vamos continuar buscando a Deus. Gere compromisso. Gere identidade no seu filho, identidade cristã. Não fique a se orgulhar, porque meu filho, minha filha, tem um sucesso numa área, em outra, isso é muito bom e glória a Deus. Mas precisamos ser sacerdotes dele, porque senão eles podem se tornar presas fáceis exatamente no sucesso que você proclama. Isso é sério. O inimigo não está de brincadeira. É hora de acordarmos do sono espiritual. Eu não falo nem em Covid, que hoje é a palavra do dia. Parece que a palavra de ordem é morte, Covid e etc. Mas eu quero chamar aquele compromisso sacerdotal, aquele compromisso com a presença de Deus no lar, que o pai transmite essa identidade para o filho de segurança, segurança espiritual. Ele sabe que ainda qualquer coisa que aconteça ao seu redor, até mesmo se for atingido pela Covid, ele tem um sacerdote que chega diante de Deus pela vida do filho, pela vida da filha, pela vida da esposa. Se ele mesmo for acometido, a própria família unida se levanta para acobertá-lo com as orações. Isso é família de Deus. É temor a Deus. E esse temor precisa chegar na minha vida, na sua, na nossa casa. Meu amado irmão, talvez este seja o último chofar tocado para você. Temos lamentado perdas de pessoas amigas, homens, mulheres de Deus, pessoas da sociedade, amigas nossas. Que dor, que sofrimento. O que nos acalanta é quando essas pessoas partem, mas elas têm uma aliança com Deus. O que é de lamentar é que a maioria já estão aliançados com o pecado e entram numa situação tão rápida de doença que não dá mais tempo elas tomarem uma decisão. São entubadas, entram em coma e só se ouve a notícia. Igreja amada, meus irmãos, nesses tempos tumultuosos, vamos continuar orando porque há um avivamento chegando. Glória a Deus! E quando tudo isso está acontecendo, se por um lado nós vemos tanta tristeza, por outro lado vemos Deus chamando o seu exército para a purificação, as famílias, a igreja, porque quando ele voltar, a igreja deverá estar preparada para
o arrebatamento. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você desperte o seu coração para esta hora de Deus para você. O chofar do Senhor, o toque de reunir em Cristo, está aí a todo som, a toda nota. Não faça ouvido de mercador. Diz-nos a palavra de Deus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Não endureça o seu coração. Não fique a precisar, a depender da igreja apenas pelas orações. A oração salva o corpo, cura o corpo. Mas uma aliança com Deus é imprescindível. Uma decisão por Jesus é inadiável, porque é uma hora de Deus. Gente, em nome de Jesus, vamos acordar para o Criador. Aleluia, vamos orar. Pai maravilhoso e santo, muito obrigado por esta hora, por este momento em que estamos nesta celebração. Aprove ao Senhor trazer-nos este alimento espiritual, esse despertamento, mostrando-nos todos os ardis do inimigo que nós não desconhecemos. Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra em nós. Aviva o caráter de Cristo na vida da igreja. Purifica o ambiente do culto. Purifica o santuário. Purifica o rebanho. A tua palavra, ó Deus, diz que todo aquele que usa de engano não ficará na tua casa. Portanto, remove, Senhor. Purifica o teu povo para que haja manifestação do teu poder, dos teus milagres, dos dons espirituais, para que haja cura no espírito, na alma e no corpo, para que a salvação seja proclamada. Aleluia! E sejamos avivados por esse fogo do Senhor, por esse calor do Espírito Santo, por essa abnegação em realizar a obra de Deus. Toma os nossos irmãos e os nossos amigos agora, aqueles que no seu coração fizeram e tomaram uma decisão para te seguir, que os seus nomes sejam inscritos no teu santo livro, o livro da vida. Queremos tomar conhecimento deles, acompanhá-los, discipulá-los, guiá-los no caminho, para que eles possam se tornar verdadeiros arautos do rei e guerreiros contra toda artimanha, toda cilada, toda investida do inimigo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no próximo domingo estaremos juntos, glória a Deus, celebrando ao Senhor. Tenha uma semana de bênção, de paz, de alegria, sob a proteção do Senhor, e saiba, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. A graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Um abraço e até a próxima oportunidade.